pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre grandezas proporcionais. Então fica comigo até o final da videoaula, larga o dedo no like, porque o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal, para a melhoria do canal e deixe um comentário para o seu professor. Beleza, pessoal? Então vem comigo, isso aqui é um conteúdo de 7º ano do ensino fundamental. E lembrando, tem uma lista de exercícios aí, tá? Na descrição do vídeo, basta você clicar no link e você vai baixar o PDF com a lista onde eu tenho 2 questões sobre o assunto. E aí vocês baixem aí e façam essa lista de exercícios. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui, ó, que agora eu vou falar sobre grandezas proporcionais. Pessoal, em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível perceber que, ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra se altera proporcionalmente. Pessoal, estudamos na aula passada sobre proporção, já estudamos sobre razão também. Por que agora a gente está estudando grandezas proporcionais? Porque tem tudo a ver com os assuntos anteriores. Por isso mesmo que eu coloquei aqui no canal as outras aulas antes dessa daqui. Entendeu? Então, caso exista proporcionalidade, a dependência entre as grandezas pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A princípio, eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui sobre as grandezas diretamente proporcionais. E aí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui e eu quero que vocês observem aqui a relação entre o tempo de voo, né? Porque aqui no caso aqui eu não expliquei vocês, mas eu quero que vocês imaginem que isso daqui, ó, é como se fosse um avião, tá? E esse avião aí que eu estou imaginando, quando ele percorre 450 quilômetros, ele está percorrendo a um tempo de 1 hora. Ou seja, em 1 hora, esse avião que eu estou imaginando aqui, né? Um avião, né? Porque para andar essa quilometragem aqui só pode ser um avião, né? Não pode ser um carro. Então, por isso que eu estou falando aqui de avião. Então, vamos supor aqui que o tempo de voo do avião, né, está aqui sendo mostrado em horas, e aqui a distância. Em 1 hora, um determinado avião, ele percorre 450 quilômetros. E aí, ó, a velocidade aqui ela vai alterando, conforme a minha velocidade, a velocidade desse meu avião aí, esse avião que eu estou hipoteticamente falando, estou inventando, em 2 horas, ele percorre o quê? Ele percorre 900 quilômetros por hora, 900 quilômetros, perdão, não é por hora não, é 900 quilômetros, a distância. Em 3 horas, ó, que é o tempo, em 3 horas ele percorre 1350. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Essa grandeza, pessoal, ela é diretamente proporcional. O que eu quero dizer? Quero dizer que conforme a hora aumenta, a distância também aumenta. Em 1 hora, ele percorreu 450 quilômetros. Em 2 horas, ó, do 1 para o 2, aumentou 1 hora, não foi? Então, 2 horas é o dobro de 1 hora. E 900 é o dobro de 450, o que significa que aumentou proporcionalmente, tá? É uma grandeza diretamente proporcional, elas são diretamente proporcionais, tá? Eu quero aí, ó, que vocês tenham notado, né, que a distância ela varia de acordo com o tempo, de modo que duplicando o tempo, ó, como eu falei, ó, duplicando aqui o tempo, vai duplicar também a distância. Ó, 900 é o dobro de 450. E se eu triplicar esse tempo, ó, for para 3 horas, eu vou triplicar a distância também, tá? A distância em quilômetros. Então, a razão entre a distância percorrida e o tempo de voo, né, desse avião aí, correspondente pode ser representada da seguinte maneira. Por exemplo, aqui, ó, primeira maneira aqui que eu posso representar, ó, eu tenho aqui a distância de 450 em 1 hora, então eu posso representar dessa forma aqui, ó, 450 sobre 1.
tá? Isso daqui é uma maneira, a primeira maneira. Eu posso representar também, ó, dessa forma aqui, ó, 900 sobre 2. Então, eu vou representar assim também, ó, 900 sobre 2. É uma outra razão, tá? Então, eu estou representando aqui a razão do tempo e distância desse avião aqui, tá? E aí eu posso também estar representando dessa forma, 1350 sobre 3, tá? 1350 sobre 3, dessa maneira. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque, como essas razões são iguais, podemos escrever o seguinte aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é igual a isso, que também é igual a isso, tá? Elas são razões proporcionais, diretamente proporcionais. Vocês não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo? Eu vou desenhar aqui para vocês. Por exemplo, do 450 para 900, ele foi o que? Ele foi multiplicado, ó, por 2, tá? Então, vezes 2. Vou botar um X aqui. Foi vezes 2. Do 1 para o 2, ó, de 1 hora para 2 horas, ó, foi multiplicado por 2, ok? Beleza. E também é igual a isso aqui, porque do 450 para o 1350 foi multiplicado por 3. Ó, houve uma multiplicação por 3. E daqui de 1 hora para 3 horas, tá? Foi multiplicado por 3 também. 1 vezes 3 é igual a 3. 450 vezes 3 é igual a 1350. Então, pessoal, seguindo, né, esse mesmo raciocínio, percebemos que uma das grandezas duplicada, né, quando ela é duplicada, opa, desculpa, a gente percebe que quando uma das grandezas for duplicada, a outra também será. Por exemplo, eu dupliquei aqui, ó, a distância, então automaticamente eu dupliquei o meu número de horas, né? O meu tempo. Se eu duplico a minha distância, eu duplico o meu tempo. Se eu triplico a minha distância, eu vou triplicar o meu tempo, ok? E então, por isso que elas são o quê? Diretamente proporcionais, que quando a de cima ela mexe, né? Ela muda, a de baixo muda igualmente, tá? Se eu mudo em cima, se eu multiplico em cima, se eu triplico em cima para ficar mais bonitinho, né? Se eu triplico em cima, eu vou triplicar de baixo, tá? Então, por isso que elas são diretamente proporcionais. E uma propriedade muito importante das grandezas diretamente proporcionais é que os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Como assim, professor, na mesma razão? Por exemplo, na situação apresentada, né, que foi essa daqui que eu falei para vocês, nós temos aí, ó, vou até repetir aqui, ó, 450 sobre 1, que é igual a 900 sobre 2, que é igual a 1350 sobre 3. Qualquer uma delas aqui que você fizer vai ter um resultado igual a 450. Se eu pego aqui 450 dividido por 1, eu tenho meu resultado igual a 450. Se eu tenho aqui 900 e divido por 2, o meu resultado vai ser 450. Se eu tenho 1350 e divido por 3, eu vou ter um resultado igual a 450. Então, por isso que elas são, né, uma razão, né, uma mesma razão. Elas variam na mesma razão. Mas aí, pessoal, vamos lá. Vamos colocar aqui uma continuação aqui para a gente estar podendo entender. Se eu fizesse isso daqui, ó, y sobre x igual a 450. Por exemplo, eu não sei a distância e nem a velocidade, né? Eu poderia colocar assim ou dessa forma aqui, ó. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Ou y igual a 450x, tá? Eu poderia estar escrevendo de uma dessas duas formas. Bom, mas vamos lá. Considerando aqui o x, os possíveis valores da grandeza de tempo, tá? Vamos supor aqui, ó, tempo, tá vendo lá o tempo tá embaixo. Então, por isso que o meu x eu coloquei embaixo, que é um valor aí que eu não conheço. E aí, o meu y aqui fosse os possíveis valores da grandeza distância, tá? Vamos supor aqui que o y represente os valores da minha grandeza de distância, tá? Ok?
temos que a razão entre essas grandezas será constante, ou seja, será feita dessa forma ou dessa forma. Por exemplo, aqui, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que em 5 horas, tá? Estou dizendo aqui que o meu x, ele vale o meu tempo. Então vamos supor aqui que em 5 horas, quantos quilômetros esse avião terá percorrido? Vamos lá. Eu vou usar essa forma aqui que é a mesma coisa, tá? Vamos lá. O y ele representa a minha distância. E aí eu tenho ali 450 vezes o x. O meu x ali, ele está representando o tempo, o número de horas. E aí eu quero descobrir em 5 horas, pessoal, em 5 horas, quantos quilômetros esse avião terá percorrido. Aí eu vou ter ali 450 vezes 5, que é 5 horas. E aí eu vou ter o y igual a... vamos lá, vamos fazer aqui, 445, né? 450 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Sobe 2. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Com mais 2, 22. Então, pessoal, em 5 horas, esse avião vai ter percorrido 2.250 quilômetros. Beleza? Então, dessa forma aí, né? Que a gente calcula aí uma razão, né, uma proporção, né, uma grandeza proporcional, né, diretamente proporcional a outra, tá? E aí eu quero que vocês notem que a distância percorrida em y depende do tempo de voo, tá? O tempo de voo que é o nosso x, tá? Ela depende do meu tempo x. E além disso, né, para cada tempo de voo existe uma única distância percorrida. Tipo assim, a cada valor atribuído ao meu x aqui, tá? Ao meu x, vai existir um único valor correspondente para o meu y, tá? Então, cada tempo que eu colocar no x vai ter uma distância percorrida totalmente diferente da outra. Por exemplo, aqui, ó, eu botei o meu x valendo 5, então como se fosse 5 horas, porque eu estou dizendo que o meu x é é o meu tempo. E o meu y é a minha distância. Então, em 5 horas, esse avião percorreu 2.250 quilômetros, ok? Beleza, professor. Agora que o senhor falou sobre as grandezas diretamente proporcionais, o senhor falou também que iria falar das grandezas inversamente proporcionais. Exatamente, falei e tá falado. Vou aqui, ó, começar agora para vocês. Beleza? Vamos lá. As grandezas inversamente proporcionais, pessoal, vai ser totalmente o contrário do que eu falei das grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer? Quer dizer, vamos lá. Quer dizer que, olha só, imagine isso daqui, esse quadro que eu fiz aqui, imagine que é um quadro relacionado a um carro, tá? Vamos supor que um carro, né, tá indo para um determinado lugar. E para esse determinado lugar, se esse carro for a uma velocidade de 30 km por hora, ele vai levar o quê? Ele vai levar um tempo de 6 horas, tá? Vamos supor que ele vai sair daqui do Rio de Janeiro e vai para a região dos Lagos. Por exemplo, vai lá para Arraial do Cabo. Vamos supor que esse carro vai para Arraial do Cabo. Se ele for a uma velocidade de 30 km por hora, ele vai demorar 6 horas para chegar lá. Se esse mesmo carro for a uma velocidade de 60 km por hora, ele vai demorar o quê? Ele vai demorar 3 horas para chegar lá, ok? Tá? Beleza? Se ele for a uma velocidade de 90 km por hora, ele vai levar 2 horas para chegar lá. Então, pessoal, preste atenção. O tempo varia de acordo com a velocidade. De maneira que, duplicando a velocidade, o tempo ele vai ser reduzido à metade. E triplicando a velocidade, o tempo é reduzido à terça parte. Ok? E assim por diante. Ou seja, é uma situação em que a grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Então,
o de cima sempre vai variar na razão inversa do de baixo, tá? Então, a velocidade, ela vai variar inversamente, né? Falando com o tempo, beleza? Então, ó, nesse caso, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, quando a velocidade varia na razão de 30 km por hora, tá? De 30 km por hora para 60 km por hora, o tempo ele vai variar de 6 horas para 3 horas. Como assim? Olha só, vamos lá. O que eu acabei de falar? Quando a velocidade varia, tá? Quando a razão de 30 km por hora ela vai para 60 km por hora, o meu tempo ele vai fazer o que? 30 e 60. 30 não é a metade de 60? Então isso daqui é a mesma coisa que uma razão 1/2, tá? Porque se eu for simplificar essa razão, tá? Aqui eu tô falando na razão, no caso aqui da velocidade, tá bom? Beleza? Se eu for aqui simplificar aqui, 60, 30 e 60, eu posso dividir por 30. 30 dividido por 30 é 1, tô simplificando. 60 dividido por 30 é igual a 2, beleza? E se eu for simplificar aqui, a parte das horas, eu tenho aqui de 6 horas, tá? 6 horas e 3 horas, Se eu for simplificar, eu vou ficar com a metade. A metade de 6 é igual a 2, ok? Beleza? Então, quando a velocidade varia de 30 para 60, eu tenho o quê? Eu tenho uma redução de tempo, né? No caso, pela metade, tá? E aí, quando eu tenho o meu tempo, olha só, presta atenção. O meu tempo, ele varia de 6 horas para 3 horas, ele cai pela metade, tá? Ele cai para 2, ok? A mesma coisa acontece com a razão de 30 para 90, tá? Eu não vou precisar escrever aqui, mas aí, quando a razão de 30 vai para 90, o tempo também varia de 6 horas para 2 horas. Olha aqui, de 6 horas para 2 horas. E aí, eu quero que vocês notem que essas razões, elas não são iguais, porém, são inversas. Nesse caso, podemos escrever da seguinte forma. Vamos lá, vamos lá, fazendo aqui, 6 vezes 30, tá? 6 vezes 30 é igual a 3 vezes o quê? 60. Igual a 3 vezes 60, ok? Beleza? Isso aqui, está relacionado a isso aqui, 6 horas multiplicado por 30 km por hora é igual a 3 horas multiplicado por 60 km por hora, tá? Vai dar a mesma coisa, porque 6 vezes 30, isso aqui, 6 vezes 30 é igual a 90, não é isso? É igual a 180, perdão. 6 vezes 30 é igual a 180. E 3 vezes 60, 3 vezes 60 é a mesma coisa, igual a 180, ok? Então, é a mesma coisa. Mesma coisa se eu fosse fazer 2 vezes 90, seria também 180, tá? Então, eu posso fazer aqui, igual a isso aqui, Eu pegar o meu número de horas e multiplicar pelos meus 90 km. Também isso daqui também vai dar 180, beleza? Então, vamos lá. Se a gente for considerar, agora eu já estou falando, né? O que eu vou fazer aqui é em relação às grandezas inversamente proporcionais. Se eu for considerar aqui, deixa eu colocar aqui. Se eu for considerar aqui, x que multiplica y igual a 180, tá? Ou eu posso considerar dessa forma aqui, y igual o quê? Igual a 180 sobre x. Sobre x, tá? Isso daqui é uma forma de estar mostrando para vocês um melhor jeito de vocês estarem calculando tudo o que acontece aqui, tá? Perceba que é diferente das grandezas
diretamente proporcionais. Ó. Olha aqui a forma das grandezas diretamente proporcionais, como é que ela é feita. E agora eu estou mostrando aqui para vocês, né? Estou traduzindo tudo isso que eu fiz aqui numa forma simplificada. Eu tenho aqui x vezes y igual a 180, ou eu posso fazer y igual a 180 sobre x, tá? Esse 180 é relacionado a isso aqui, tá? Não é a qualquer um do exercício, não. E aí eu posso estar aqui considerando aqui o meu x, os possíveis valores da grandeza de velocidade, tá? O meu x ele pode ser os possíveis valores de velocidade. Já o meu, e tem que ser diferente de zero, tá, pessoal? Tem que ser diferente de zero. E até porque, ó, olha aqui, ó, o x está no denominador, então não pode ser zero. Nenhum número pode ser zero no denominador. E o meu y, ele pode ser aqui os possíveis valores das grandezas de tempo, tá? Então temos o produto entre essas grandezas e será constante, tá? Entre essas grandezas será sempre constante. Pessoal, para a gente finalizar, para a gente tá finalizando, perdão, para a gente tá finalizando aqui essa aula, eu vou estar dando aqui um último exemplo, tá? Vamos falar aqui agora, nesse último exemplo, tá? Deixa eu estar virando a minha folha aqui, tá? Vamos lá. Nesse último exemplo, eu vou falar aqui sobre grandezas não proporcionais, tá bom? Beleza, então deixa eu estar escrevendo aqui, ó, por exemplo, eu já estou com uma ideia aqui, ó, capacidade em litros, tá? E eu vou estar colocando aqui o preço. Isso daqui, cara, é um exemplo de grandeza não proporcional, tá? Preço, ok. R cifrão porque é preço. Show de bola. Aí vamos lá. Vamos imaginar aqui que um determinado mercado venda água, tá? Vendam água. E aí lá tem, por exemplo, a garrafa de 2 litros. 2 litros de água. Ela custa R$1,80, por exemplo, tá? Uma garrafa de 2 litros, ela custa R$1,80. Vamos supor que nesse mesmo mercado venda uma garrafa de 5 litros a um preço de R$3,60, tá? R$3,60. Beleza, mas nesse mesmo mercado nós temos o que? Uma garrafa de 20 litros, que é aqueles galão, né? Aqueles galão de filtro, por R$9. Olha aqui, tá? Deixa eu tá separando aqui, bonitinho, não tá muito bonito, mas dá para entender. Se eu faço isso daqui, ó, por exemplo, nesse mercado vende lá água, 2 litros de água por R$1,80, 5 litros de água por R$3,60 e 20 litros de água por R$9. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, que essas razões aqui, essas grandezas, na verdade, elas não são proporcionais. Por que que o primeiro, ó, sempre o de cima sobre o de baixo, tá? Ó, eu tenho ali 2 sobre 1,80, tá? Isso aqui, pessoal, vai ser aproximadamente igual a 1,1 e assim por toda a vida. Então, é 1,1. Show! Na segunda, eu tenho aqui, para 5 litros de água, eu vou pagar R$3,60. Então, eu tenho 5 sobre R$3,60. Isso aqui, pessoal, ela vai ser igual a 1,38. E aí o 8 vai por toda a vida. Vai ficar 38, 38, 38 por toda a vida. Então, vamos lá. Eu já vou estar explicando bem melhor. E aí eu tenho aqui 20 litros de água por R$9. 20 litros de água por R$9, tá? Eu vou ter ali, ó, uma razão de quê? De 2 para 9? Não, eu vou ter uma razão de 20 sobre 9, tá? Sobre R$9, ou 20 sobre 9, tanto faz. Pessoal, isso daqui vai dar equivalente a 0,2222 e assim por toda a vida.
Ok? Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Embora o preço aumente de acordo com a capacidade, as razões obtidas são diferentes. Ou seja, não há uma relação proporcional entre os valores das capacidades e os valores dos preços nessas embalagens de água mineral. Portanto, nessa situação, as grandezas, né, o preço e a capacidade não são proporcionais, tá? Elas não são proporcionais. Show de bola, professor. Agora o senhor falou que ia fazer uns exercícios. Sim, eu deixei a folhinha aí para vocês estarem baixando e estarem fazendo aí os exercícios. Então, vamos lá? Primeiro exercício aí, ó. Pra gente estar resolvendo aqui rapidamente, tá? No primeiro exercício, nós temos aí, ó, 3 caminhões, vamos lá, 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Bom, volta aqui. Preste atenção, pessoal, olha só. O número de caminhões... Eita, desculpa. O número de caminhões e a quantidade de areia possível de ser carregada são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, nós temos aí 250, ó, 250 sobre 7.000, tá? Sobre 7.000 é igual o quê? É igual a 3 sobre x. Olha aqui, ó. Como assim, professor? Não entendi. Olha só. Eu tenho aqui 3 caminhões, ó. 3 caminhões carregam 250 metros cúbicos de areia, né? 250 metros cúbicos de areia é igual a 3 caminhões carregando. Eu quero descobrir 7.000 metros cúbicos, quantos caminhões conseguem carregar, quantos caminhões eu vou precisar. E aí eu vou ter que fazer aqui o que? Uma multiplicação cruzada, tá? Uma multiplicação cruzada. E aí eu multiplicando cruzado, eu vou ficar com 250x, ó, multiplicando cruzado, tá? E aí eu vou ter 3 vezes 7.000, igual a 3 vezes 7.000, ok? E aí eu vou ter 250x igual a 21.000, porque 3 vezes 7 é 21. Então, é 21.000. Ok. Aí eu vou ficar aqui com x igual a 21.000 sobre 250. O que eu faço agora? Divido 21.000 dividido por 250, eu vou encontrar o meu x igual a 84. Então, pessoal, serão necessários 84 caminhões para carregar 7.000 metros de areia, 7.000 metros cúbicos de areia. Beleza, vamos para a nossa segunda questão que eu trouxe para vocês. A nossa segunda questão, pessoal, ela diz aí, ó, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente estar resolvendo essa questão, tá? Para a gente estar resolvendo esse problema, podemos usar a regra de 3, tá? Vamos usar a regrinha de 3, que foi o que eu acabei de fazer aqui, ó, praticamente, né? E, para tanto, né, é necessário construir uma proporção entre a velocidade do automóvel e o tempo gasto por ele no percurso. Essa proporção vai ficar da seguinte forma: 2 para 6 igual a x para 30, tá? Então, essa daqui é a proporção, a nossa proporção. E aí eu quero que vocês observem que, aumentando a velocidade, né, o tempo gasto no percurso diminui, né, como diz aí no exercício. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, para a gente encontrar a velocidade do automóvel, precisamos inverter uma dessas razões, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos inverter uma dessas duas razões. Eu vou inverter esse lado aqui, tá? E aí eu vou repetir. Eu vou ficar com 2 sobre 6 igual a 30 sobre x. Ó. Eu inverti, porque a gente percebe que quando aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, eu inverti
que a gente faz agora? Multiplica cruzado. Eu vou multiplicar cruzado, vou ficar com 2x igual a 6 que multiplica 30. Tá? 6 que multiplica 30. Eu vou ficar com 2x igual a 180. 2x igual a 180. Vou deixar o meu x quietinho aqui. Vou ficar com 180 dividido por 2, que o 2 está multiplicando x, passa para o outro lado, divide. Então, o meu resultado vai ser igual a 90, porque 180 dividido por 2 é igual a 90 km por hora. Então, a gente aplicando aí a propriedade fundamental das proporções, nós temos isso aqui como resultado final. A nossa resposta é a alternativa que tem a 90 km por hora. Nossa alternativa é a alternativa letra A. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido, aprendido e não saia daqui da videoaula sem deixar o seu like. Se quiser deixar uma sugestão para o professor, pode deixar aí o seu comentário. Se quiser deixar um elogio, também. Beleza, pessoal? Então até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!